assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar? Sem sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor, e assim sucumbirá. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Oi, gente. Meu nome é Robson. Eu sou músico, psicanalista e graduado em psicologia pela PUC. Então, depois desse conselho do Almir Neto, nós vamos ao assunto. A efeméride do Freud, né? Seus 100 anos do texto Problema Econômico do Masoquismo, né? Que ele fez, influenciado pela Barbara Lau. Na verdade, o Freud, em 1924, ele tinha escrito em 1920 o Além do Princípio do Prazer, onde ele fala do instinto de morte e instinto de vida, né? Os dois instintos. E depois ele leu um texto da Barbara Lau, que era defensora da Ana Freud, que é filha do Freud, onde ela fala do princípio de Nirvana, baseado, na verdade, ela estava baseada no Jung e no Schopenhauer. E o Freud adotou o princípio de Nirvana como o equivalente do princípio de prazer. E aí ele levou esse tempo matutando, né? E aí em 1924, há 100 anos atrás, a efeméride, né? 100 anos, efeméride é a mesma coisa que aniversário, tá? Para não complicar muito. Então, é com grande alegria, né, que eu posso citar esse texto do Freud maravilhoso, que é o Problema Econômico do Masoquismo, de 1924, onde ele fala do princípio de Nirvana, que é uma coisa muito cara ao Jung, né, onde eu vou fazer a ponte de Freud com Jung, e de Jung com Freud. Valeu. Então, como eu disse, né, na introdução, eu vou pensar algumas coisas desse texto do Freud, que é maravilhoso, que eu quero até fazer, não um grupo de estudo, mas um estudo individual com quem estiver interessado. Então, o desprazer para o Freud, desde o projeto para a psicologia científica, que é de 1895, é o aumento de estímulos no aparelho psíquico. E o prazer é a eliminação da tensão. Então, desprazer, como está aqui no texto, né, desse texto de 1924, todo desprazer deve assim coincidir com uma elevação do estímulo, né, e todo prazer com o rebaixamento da tensão mental devido ao estímulo. Só que, mais para frente nesse texto, Freud vai dar uma virada de jogo. Ele fala assim, tal visão também não pode ser correta. Parece que na série de sensações de tensão temos o sentido imediato de aumento e diminuição das quantidades de estímulo. E não podemos duvidar, ele diz, que há tensões prazerosas e relaxamentos desprazerosos de tensão. Aí ele fala, o estado de excitação sexual
constituem exemplo mais notável de um aumento prazeroso de estímulo desse tipo, mas certamente não é o único. Como eu vou falar na canção do Peixe Vivo, que é a da tensão, aumento de tensão e o relaxamento, o repouso. Aí ele prossegue. O prazer e o desprazer, portanto, não podem ser referidos a um aumento ou diminuição de uma quantidade de tensão, embora, obviamente, muito tenha a ver com esse fator. Parece que eles dependem não desse fator quantitativo, mas de alguma característica que dele só podemos descrever como qualitativa. Aí é maravilhoso essa parte, gente. Se pudéssemos dizer o que é essa característica qualitativa, estaríamos muito mais avançados em psicologia. Maravilhoso, gente. Talvez, seja o ritmo, a sequência temporal de mudanças, elevações e quedas na quantidade de estímulo. Aí ele põe ponto, não sabemos. Fantástico, gente. Fantástico. É a música. O Freud estava falando do ritmo, né? Aí ele continua falando do ritmo. Seja como for, temos de perceber que o princípio de Nirvana, pertencendo como pertence ao instinto de morte, experimentou nos organismos vivos uma modificação através da qual se tornou o princípio do prazer. Então, o princípio de Nirvana se tornou o princípio de prazer. E doravante, evitaremos, aí o Freud separa, olha, evitaremos os dois princípios como um só. Então ele vai separar o princípio de Nirvana do princípio de prazer. Se nos preocuparmos em acompanhar essa linha de pensamento, não é difícil imaginar a força que foi a fonte de modificação do princípio de Nirvana. Ela só pode ser o instinto de vida, né? Aí entra a libido, que assim, lado a lado com o instinto de morte, apoderou-se de uma cota da regulação dos processos de vida. Aí ele começa a falar assim, o princípio de Nirvana expressa a tendência do instinto de morte, o princípio de prazer representa as exigências da libido, e a modificação do último princípio, o princípio de realidade, que representa a influência do mundo externo. Aí, para não ficar muito extenso, vou terminar. Nenhum desses três princípios é realmente colocado de fora de ação por outro. Via de regra, eles podem tolerar-se mutuamente, embora conflitos estejam fadados a surgir ocasionalmente do fato dos objetivos diferentes ser estabelecidos para cada um. Num dos casos, aí ele define, num dos casos, uma tendência quantitativa da carga do estímulo, que é o princípio de Nirvana, no outro, uma característica qualitativa do estímulo, que é o ritmo, né? E por último, no terceiro caso, um adiamento da descarga do estímulo e uma aquiescência temporária ao desprazer devido à tensão. Então é aquela coisa, né, que eu estava falando, que eu vou falar do trítono, né? A gente tem que saber ter o trítono no momento de pensar entre um estímulo e outro e saber tolerar a frustração, que é uma coisa que a música proporciona pra gente, tá? Então agora eu vou tocar a canção do Peixe Vivo. Essa canção do Peixe Vivo é uma canção arquetípica do cancioneiro brasileiro que, por coincidência, em 63, Juscelino Kubitschek adorava essa música, é o ano do meu nascimento, né? Então é um arquétipo da grande pergunta narcísica, né? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Essa escalinha...
Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa é a escala base, né? A escala de Dó, com 8 graus. O trítono, que é o grande intervalo que corta a oitava no meio, a oitava tem 6 tons, o trítono tem 3. É um intervalo chamado diábolos na música, né? Ele já está por 400 anos na nossa música ocidental e ele está no inconsciente coletivo, né? Das pessoas. Então ele ocorre aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá. Do quarto grau, Sol, Lá, Si, Dó. Do Fá para o Si. Cria tensão. Tensão. Resolução. Tensão. Fá, Si. Fá, Si. Dó. Então é aquele grande efeito do retorno ao lar, ao centro tonal, né? O centro tonal de Dó é o Dó, a tensão do Sol com sétima, que é o sétima da dominante, e a meia tensão do Fá. Então fica aqui. Repouso, tensão, repouso, tensão, repouso, meia tensão, repouso, meia tensão, repouso. Então, dentro da música, você está lá na escalinha. Como pode um peixe vivo, já é a tensão, viver fora d'água fria, já voltou para o repouso.